Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confiar em Deus é ter a certeza que tudo vai ficar bem, ainda que eu não saiba como. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal. Envia, Senhor, seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado, tudo possa ser restaurado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente Tu, ó Pai, é o nosso Deus, e somente em Ti confiamos e acreditamos. Eu vou começar lendo para vocês o Salmo 37, versículo 5. A palavra de Deus, ela diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Confiar em Deus é você simplesmente aceitar, sem questionar, tudo o que tem acontecido na sua vida. Porque se você entregou seus caminhos ao Senhor e se você tem confiança nele, com certeza Deus ele vai agir na sua vida, ele vai agir no que aconteceu, ele vai dar um jeito de resolver isso. Só que o que a gente precisa perceber que muitas vezes aquilo que tem acontecido é para que nós possamos aprender alguma coisa, para que nós possamos elevar o nosso espírito a um estágio superior. Se você notar lá em Provérbios, Deus ele pergunta assim: o que sabe aquele que nunca experimentou? A partir do momento que eu nunca fiz, eu não sei. Eu posso simplesmente imaginar. Então Deus muitas vezes ele coloca situações na nossa vida, situações essas passageiras, que ele quer ver como que a gente vai se comportar. É justamente esse mesmo modo de operação que Deus usou com as pessoas quando eles estiveram lá no deserto. Deus queria provar e Deus queria ver o que tinha dentro do coração dessas pessoas. Lá em Deuteronômio, ele descreve muito bem essa relação que ele estava simplesmente vendo como as pessoas iriam reagir. Só que o tempo todo elas estavam reclamando. Quando não estava reclamando da comida, estava reclamando que não tinha água, estava reclamando que Moisés estava demorando quando Moisés subiu um monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. E pelo fato de Moisés estar demorando, eles resolveram fazer um bezerro de ouro. Não, Moisés, eu acho que ele não vai voltar mais não, vamos fazer um Deus para a gente nós mesmos. E eles pegaram a figura do sacrifício e transformaram em Deus, como se aquilo tivesse tudo certo e tudo muito bem. Pegaram o brinco e o ouro que tivesse das pessoas e fizeram um bezerro. É curioso que quando você lê na palavra, não dá a impressão que foi algo que foi talhado, porque ele falou, nós jogamos as joias no fogo e saiu esse bezerro aí. E aí depois que o bezerro saiu, eles começaram a oferecer sacrifício, começaram a dançar e a festejar, como se aquilo tudo tivesse bem. E Deus, vendo tudo aquilo, disse para Moisés: olha, desce que o povo lá não tá bem da cabeça não. Eles desobedeceram. E Moisés, a primeira tábua dos 10 mandamentos, ela foi quebrada por causa disso. Então você nota que muitas vezes a pressa, ela faz você acreditar em coisas que não se deveria acreditar. Colocar a sua esperança em coisas que muitas vezes elas vão desagradar a Deus. E olha para você ver como é que era curioso. Deus tinha pedido para o povo se purificar. Moisés falou, eu tô indo e eu já volto, aguenta um tempo aí. Então eles sabiam que ia vir boas notícias, queriam vir boas coisas de Deus. Mas nesse meio tempo, eles não confiaram. Eles simplesmente falaram, vamos resolver a gente mesmo aqui, tá demorando muito. E quantas vezes a gente não estraga as coisas pela pressa? Quantas vezes, por imaginar que as coisas vão ser, a gente não acaba destruindo tudo? Quantas vezes a gente já não fez isso? Então a gente começa a notar que quanto mais a gente confia em Deus, mais tranquilo a gente fica. A gente muitas vezes não sabe o que Deus vai fazer, mas sabe que Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele sempre tem feito. E olha para você ver, lá em Salmo 112, versículo 7, a palavra diz assim: não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Percebe que às vezes o nosso temor e o nosso medo, quando que ele começa? Quando você recebe uma má notícia. Muitas vezes, se você não soubesse do fato,
você nem estaria tão preocupado nem nada. Só que como você descobriu um fato novo, você já ficou com receio. E é engraçado que como a gente tem tendência de, se alguém disser, olha, eu preciso conversar com você depois, sempre pensando em algo ruim. A gente sempre atribui novas notícias ou novas coisas a coisas ruins. Então a gente quer o tempo todo manter tudo exatamente como está, para evitar más notícias. Mas na palavra Deus diz, você não temerá más notícias. Então ainda que o mundo inteiro esteja falando várias coisas, que você nem sabe se são verdades ou não, você não se antecipa. Você simplesmente tem a paciência de esperar. Quantas vezes você não sofreu por algo e um tempo depois você percebeu que aquilo não era nada daquilo que você tinha imaginado, que tudo aconteceu exatamente diferente, que muitas vezes as coisas se tornaram ainda melhores do que estavam? É curioso que às vezes você chama uma pessoa para fazer um acampamento da igreja, ela não sabe nem o que é porque nunca experimentou. E começa a sofrer por isso. Não, porque lá eu não sou assim. Não, porque lá eu não... Meu, você está indo numa experiência para ter um pouco mais de intimidade com Deus, conduzida por pessoas. Lembrando, pessoas falhas, mas a palavra de Deus não falha, a sua confiança em Deus não falha, o propósito que a gente tem não falha. Então não adianta a gente ficar buscando Deus na humanidade, porque é como aquelas pessoas que buscaram a Deus no holocausto, na oferenda, no bezerro. O bezerro que era para ser sacrificado, oferecido para Deus em forma de uma festa. Ele acabou sendo um objeto de adoração. Nós temos que tomar muito cuidado nas coisas que nós acreditamos. Se você tem confiança em Deus, mas parece que Deus sempre está falhando com você, talvez a forma que você acredite está errada. Deus, ele não precisa de intercessores. Se você espera buscar a Deus porque você fez algo, se você trocar algo com Deus achando que isso vai te dar acesso a Deus, você está equivocado. Para Deus a gente não precisa dar nada. Deus quer a nossa obediência, Deus quer o nosso coração. É isso que Deus quer, isso agrada a Deus, não o sacrifício. O sacrifício não agrada. Então muitas vezes você acha que pagando uma penitência, você acha que porque você fez um caminho da fé em algum lugar, porque, não, olha como eu sou espirituoso e virtuoso, olha, não, porque eu abri mão. Toda vez que você justificar que a sua fé se baseia em algo que você pode ver, o que você fez, você não tem fé. Porque a própria fé é a capacidade de ver justamente aquilo que não existe. Porque tudo que a gente pode ver é transitório, é passageiro. Mas o que a gente não pode ver, ele é eterno. E Deus, ele trabalha no ad eterno. Se manifesta no tempo presente, mas Deus trabalha no eterno. Deus não está preocupado com esse minuto, com esse instante, porque ele sabe que muitas outras coisas ainda vão vir. Nós sempre estamos achando. É curioso quando o homem fica doente, ele acha que vai morrer. Nossa, quantas vezes peguei uma doença, alguma coisa, uma gripe, alguma coisa mais forte? Não, eu acho que agora Deus vai me chamar. Sabe, é uma desesperança tão grande, como se qualquer pequena coisa, a tua vida fosse tão frágil, tão insignificante, que qualquer coisa podia tirar tudo de você e você ficar sem nada. Meu, qual o nexo disso? Então nós precisamos ter um pouco mais de maturidade na forma que a gente confia em Deus. Primeiro, Deus não é mau. Essa ideia desse Deus punidor, desse Deus que vai te mal por mal, olho por olho, se nós confiamos em Deus, ele tem plena consciência que nós somos imperfeitos. Então às vezes você tá lá confiando, tá lá caminhando, cai às vezes e já se pune de uma forma que você nem quer mais voltar. Isso não tem sentido. Deus, ele tem plena convicção e plena consciência das nossas limitações. Mas uma coisa que nós não podemos é usar as nossas limitações como desculpa. Não existe medida para adorar, não existe medida para louvar, não existe nada disso. Nós simplesmente adoramos da forma que o nosso coração permite, da forma que a nossa fé entende. Nós sempre precisamos entregar um pouco mais para Deus. Se você tem criado um hábito, vamos dizer assim, olha, eu costumo ir na igreja toda quinta, eu não sei o dia, tá? Toda quinta-feira e tal. E na sua casa, tem um momentinho para Deus? Hoje você já teve o seu momento com Deus? Eu vou tomar por base, vocês que têm o hábito de diariamente ouvir o áudio, vocês recebem a mensagem, a passagem,
escutam uma música. Tudo bem. Esse é o princípio, é o caminho de tudo. Esse é um hábito bom que nós devemos conduzir dentro da nossa vida. Então, muitas coisas desse tipo, olha, eu tenho o costume de acordar e ler a palavra de Deus todos os dias. Louvado seja o Senhor. Você construiu um hábito bom na sua vida. Só que a maior parte dos nossos hábitos, elas são destrutivos. Não são, o que você costuma fazer? Não, eu pego o celular e fico lá 1-2 horas olhando a vida dos outros lá. É fofoca, é vídeo de meme, é risada, é falando mal do presidente. Porque o mundo tinha que mudar, porque tá errado isso que Deus ensina. Esse fato de ser conservador não serve. Você foi criado por pessoas conservadoras. Os seus avós são... Qual é a ideia que você tem dos seus avós? Que eles são pessoas ruins? São conservadores. E o que é ser conservador? É viver da forma que Cristo ensina. O que tem de errado nisso? Não, porque agora a gente tem que mudar a forma, a gente tem que evoluir. Depende, se você quiser ir para o inferno, você pode evoluir, fica à vontade. Fica à vontade. O que a gente tem que entender é que nessa vida nós iremos ter diversas tribulações. E deixa Deus ir trabalhando na tua vida, não você tentando converter outras pessoas ao erro e ao engano. Não tem problema se você erra. O problema se torna quando você quer converter a vida dos outros ao engano. Eu gostaria que vocês, se tiver o hábito de ler a Bíblia ou se não tiver, abre lá em Romanos 1. Lê ele inteiro, é um capítulo que não é muito longo, não é muito difícil. Se você for pesquisar na internet, Romanos 1, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Legal. Lê o que Deus diz. Você vai ver que muitas vezes o problema não é o erro, o problema é eu querer induzir os outros ao erro. É eu querer criar um mundo à minha volta porque eu tenho medo de enfrentar os meus demônios e os meus medos. É eu querer pôr uma ideia na cabeça de todo mundo, como se a única ideia fosse aquela. Deus nos aceita do jeito que a gente é, isso que a gente precisa entender. Enquanto nós pegamos as pessoas que não pensam como nós e bloqueamos elas e tentamos calar a voz que elas têm, não, eu não aceito isso, então você cala a sua boca e fica quieto. Que sabedoria, hein? Que evangelização, hein? Que orgulho, hein? Que Jesus está em você, hein? Rapaz, que pessoa sábia. Não tem nem argumento. O argumento dela é o bloqueio. Eu não sei mais o que falar, então eu vou te bloquear. Eu posso não aceitar o que as pessoas dizem. Posso querer educação para minha vida. Posso querer tudo isso. Não tem nada de errado. O problema é que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Se chega ao ponto da agressão, da palavra, de não ter mais argumentação, não consigo mais argumentar, eu só xingo. Não, porque fulano é isso. Sabe, a gente tem que defender os nossos valores, temos que defender comportamentos que possam fazer que a nossa família e os nossos vizinhos e o nosso país, ele prospere. Não ideias de poder nem nada. Às vezes a gente nem para pensar nisso. Nós estamos olhando um país que ele está lá em guerra. Você sabe por que ele está em guerra? Porque um presidente quis impor que todas as pessoas daquele país comprassem a guerra dele. Da mesma forma que a gente olha, tem outros países que o presidente é o mesmo, o povo não escolhe. O povo simplesmente está lá para pagar tributo e vai ser sempre o mesmo, e ele vai fazer o que ele quiser, ele vai escolher o grupinho dele e eles vão ficar lá roubando. E parece que está tudo bem, como se não tivesse nada acontecido, se nunca tivesse nada descobrido, se não tivesse tido pessoas presas, se não tivesse tido os dinheiros devolvidos e nada. E continua defendendo o errado como se fosse certo. Eu não entendo. Começa a olhar os atos, começa a olhar as palavras, começa a olhar o comportamento, coisa. Esquece a mídia. Olha no comportamento. Não, quero ver no comportamento. Não, mas lá em 2013 foi... 2000 agora não tem mais nada novo? Será que o teu pai e a tua avó é tão sem noção? Essa é a questão. Na hora de pagar as tuas contas que você não consegue, o teu pai, a tua mãe, tua avó, teu avô, teu tio, tua tia é exemplar. Mas na hora de dar uma opinião sobre alguma coisa baseada na experiência que ele tá, não, aí não serve. Sabe? Começar a usar um pouco mais a cabeça. Se eu posso usar a inteligência de alguém que eu sei que é temente a Deus, eu usarei pro bem isso. E não ficar defendendo coisas sem sentido. E você precisa de alguma forma se posicionar. Se posicionar.
o muro ele é do diabo. O muro ele não vem de Deus. Não vem de Deus. E eu não gosto de ficar mudando muitas vezes o foco das coisas que a gente passa, nem da mensagem, nem de nada. Mas eu gosto de gerar o pensamento em vocês, o questionamento, porque eu sei que Deus, quando a gente questiona a verdade, ela não se muda. A verdade, ela continua sendo a verdade, independente de quanto eu a questione. Eu posso sim questionar a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E Deus vai lá mostrar na palavra, olha, isso que você tem feito não é bom, não é bacana, olha, isso que você tem acreditado não é legal. Vamos tentar trabalhar nisso, vamos tentar melhorar. Não existe nada de errado nisso. Nada de errado. Nada. Você conversar com Deus. Deus não é um tirano que ele vai vir te impor as coisas, é muito obediência, é uma escolha. Eu escolhi obedecer. Deus ele não impõe. Não impõe. É isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. O que eu vivo com Deus é o que eu escolhi viver. Não existe uma arma apontada para mim, não existe nada. É uma escolha. A gente escolhe ser melhor, a gente escolhe acreditar, a gente escolhe ter fé, a gente escolhe parar de questionar a existência de Deus. Quantas vezes a gente não duvida se existe um Deus ou se não existe, mas se existe, por que que tem doença? Porque cada um tem uma escolha. Porque cada um tem um papel. Infelizmente, cada um tem um papel, cada um tem uma escolha, cada um tem uma vivência, e aqueles que não acreditam em Deus, muitas vezes estão lá nos cargos de poderes. E lá, falando groselha para tudo quanto é lado, querendo usar a gente como massa de manobra, para atingir o poder deles, para pegar o que é nosso. Só isso. E às vezes a gente olha a dificuldade e acha que ela está ali por acaso, foi por escolha nossa. Então cada vez que a gente escolhe uma pessoa que não tem os mesmos valores que nós, que escolhe uma pessoa para governar, ou seja um deputado, um prefeito, ou qualquer tipo de coisa, nós temos que pensar o que o partido que essa pessoa defende, porque o deputado, o cargo não é dele, é do partido, ele não faz o que ele quer, se o partido falar que vai fazer, ele vai ter que fazer. E tem quantos partidos que não estão voltados em coisas de projeto de poder, socialismo, comunismo e esses ismos da vida, e tá tudo lá. E nós olhamos o deputado e votamos num vereador, no coisa, e fica esse bando de gente aí, mamando, fazendo, gerando dificuldade, votando contra. A dificuldade que a gente passou nessa pandemia foi por causa deles. Então o que adianta Deus abrir todas as portas, se na hora de escolher a gente escolhe a porta errada? Se na hora de escolher a gente não busca onde está Deus, não pergunta, não fala, simplesmente ouviu, não sei, eu vou me abster. Cara, quem não escolhe, deixa que outros escolhem por você. E na sua vida, quantas vezes não foi assim? Quantas vezes Deus não te perguntou o que você quer? Fala pra mim o que você quer. Eu não sei, pode ser qualquer coisa. De qualquer coisa a tua vida tá cheia, pois não sabe o valor das coisas que tem. Então eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em que Deus ensina, eu tenho que escolher baseado no que Deus ensina, eu tenho que fazer do jeito certo, só que eu também não sou obrigado a ficar dificultando tudo, né? Vamos facilitar, né? Vamos facilitar, que eu acho que vai fazer muito bem para todo mundo. É bem comum, Sabe, eu não tem, assim, a gente tem que parar um pouquinho, respirar de novo, aí faz aquele gesto tipo de criança, quieto, calma, vamos ficar estamos em paz, aí você começa a conversar com Deus, começa a falar, você não escuta o que Deus tem para te falar. Quem muito fala, pouco escuta. Quem fala não aprende nada, quem escuta aprende. Amém? Que Deus ele possa tocar o teu coração, aliviar a tua vida, dar entendimento. Minha ideia aqui não é discutir nada, não é tomar lado nem partido, você continua tendo o teu direito de escolha, ainda que você escolha totalmente diferente de mim, estamos muito bem, estamos todos juntos, porque não vai ser isso que vai separar a gente, que vai dividir o nosso amor. Mas eu não posso simplesmente ficar em silêncio. Eu preciso que você pense e tome as tuas escolhas por você. De preferência quando você fizer a tua oração, porque eu sei que você está cheio do Espírito Santo. Muitas vezes a gente reage sobre as coisas muito cedo, muito em humanidade, pouco em espiritualidade.
Quantas brigas ou quantas coisas que aconteceu na sua vida, se você tivesse em oração, não teria sido mais amenas, não teria chegado naquele ponto. Muitas vezes parte para agressão, muitas vezes parte para palavras desnecessárias. A gente tem que aprender a sempre pensar o que eu vou falar, o que vai causar no outro, é bem ou é mal. Às vezes eu fico lá alfinetando a pessoa já está sangrando e eu continuo dando alfinetada nela. Que cristão sou eu? Qual é a necessidade dessas palavras? Nenhuma. Nenhuma. A gente veio para amar, veio para fazer o bem, veio para adorar. A gente veio para conquistar o nosso direito a viver uma eternidade. Amém? Um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Senhor lhes seja contigo. Que Ele entre na tua casa. Que Ele entre na tua vida. Ele transforme os teus caminhos, que Ele te dê sabedoria, tranquilidade, paz, autocontrole, amabilidade, esperança, confiança, perseverança. Amém.